Prontinho. Boa noite a todos. E vamos pedindo que Jesus nos abençoe mais uma vez, a fim de que esse nosso encontro seja de paz, de amor, de muita luz. E o tema que eu recebi, é um tema que ninguém gosta de falar, que é sobre a morte. É assunto que a gente gosta de falar porque vai que ela escuta, A gente tem esse preconceito, Oh, não fala dessas coisas que atraem, não é assim? Como nós ainda temos preconceito com a morte. E o convite hoje é para a gente falar sobre ela sim, e de uma forma mais intensa, a morte das pessoas que amamos e as mortes prematuras, que são aquelas mortes consideradas antes do tempo certo. Mas o que é o tempo certo? Será que foi uma morte prematura? Nós que definimos quando a pessoa morre, quando deve morrer, quando não. A gente faz um julgamento quando contam pra gente que alguém morreu tão cedo. Ah, não, mas foi o melhor. Ah, mas já estava sofrendo. Nossa, mas foi de repente, não podia ser de repente. Nossa, como se nós fôssemos os donos, e julgássemos quais são as mortes devidas, indevidas e que tempo, Mas fazemos esse julgamento porque muitas vezes não conversamos e não entendemos muito bem o processo da morte. Então, o nosso convite de hoje é falarmos sobre esse tema, e como eu disse, prematura, a gente vai levar em consideração esse prematuro dentro de uma regra geral. Então, numa regra geral, aquela morte foi prematura, foi antes do tempo da regra geral, mas ela não foi antes do tempo que aquela pessoa precisaria vivenciar, Para a gente conseguir entender a morte, não adianta eu trazer aqui algumas coisas, falar, porque tem que ter fé, não adianta. Nós precisamos construir conceitos, processos de construção de conhecimento. Senão nós não ficamos não acredite que é isso, é assim, se conforme, não pode ser assim. O Espiritismo sempre vai apelar para a razão, Então vamos a alguns conceitos que a gente precisa ter muito certo para a gente falar sobre a morte. O primeiro conceito é sobre Deus. O que é Deus? Que é a primeira pergunta lá no Livro dos Espíritos. O que é Deus? Quem é Deus? E ele vai dizer, a resposta dos Espíritos a essa pergunta é, o que o Espiritismo acredita do que seja Deus. O que é Deus? Não é quem, é o que é Deus. E a resposta é uma inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Então é uma inteligência suprema, uma inteligência maior do que tudo. Será? A gente já começa sempre a desconfiar. Será? Aí eu digo, sempre brinco aqui, dá uma olhadinha naqueles canais sobre natureza, sobre os animais. Quem é da área da saúde, Quem é da área da saúde e não acredita em Deus, não sei como é que faz, é muito mística a pessoa que não acredita em Deus, Na área da saúde, porque você vê a célula. Vê DNA, é RNA, é não sei o que, e sai daqui da célula e entra aqui, e faz a não sei o que lá, simplificada, duplicada, sei lá o que. Do nada a célula fala, acho que eu vou fazer um negócio aqui, A pessoa que olha o corpo humano e acha que aquilo tudo foi feito ao acaso, ela é muito mais mística do que aquele que crê que existe uma inteligência que organizou aquilo. Ainda a gente trouxe outro exemplo, da outra vez que nós viemos. Então você imagina que você tem lá uma prateleira, Às vezes alguns maridos, não nossos maridos, nem os maridos que estão em casa, às vezes uns maridos, eles guardam todo o restinho de tinta que existe numa prateleira. Então, mas tem 2 dedos de tinta, ele guarda, vai que vai precisar, vai dar um retoque, precisa dar um retoque, Nunca vem o retoque, se você pede o retoque, mas não dá, porque tem que comprar o rolo do pelo do camelo que vem do não sei aonde para poder. É um negócio assim meio doido, mas tem lá a prateleira cheia de tinta disso aqui. Aí um dia ele vai usar, aí ele vai olhar para nós, para a gente engolir e dizer, quem guarda tem. Quem não é mulher que escuta, quem guarda tem. E a gente tem que engolir, Então tá bom, ele tem aquela prateleira lá. Vamos dizer que caem todas as tintas no chão, aquela bagunça. Você levanta assim a prateleira, olha, tem a pintura de uma Mona Lisa. Nossa, foi ao acaso que caíram as tintas e pintou a Mona Lisa. Dá para acreditar? Ou eu digo assim, não foram as tintas que caíram. Alguém veio aqui e pintou a Mona Lisa. Concorda que é muito mais compreensível e menos místico você crer
que alguém, uma inteligência, não estou dizendo alguém, um hominho velhinho que é o Deus que, né, que a gente às vezes entende que seja assim, não, uma inteligência, e cada um compreende essa inteligência dentro do que, né, como diz aquela frase, que Deus é esse que a tua inteligência consegue absorver, né, que Deus é o seu Deus, né, como você configura ele. É uma inteligência que cria tudo. Quando eu digo dos animais, do corpo, você achar que todas as células, com cada especificidade, resolvendo se juntar para fazer o corpo humano do nada, é mais místico acreditar nisso, né, do que uma inteligência que organizou isso. Então, o Espiritismo crê que Deus é uma inteligência suprema, ou seja, superior, que organiza tudo, né? Então, causa primária de todas as coisas. Então, existe uma inteligência. Ok, e por que é importante esse conceito de Deus para a gente entender a morte e principalmente a morte prematura? Porque se eu estou falando que existe uma inteligência suprema que organiza tudo isso, naquele momento que eu diz não concordo com Deus, é muita prepotência. Né? A gente tem que ser um pouquinho mais humilde, quer dizer, você está discordando da inteligência suprema. Né? E eu brincava aqui outro dia, quando a gente conversou ainda sobre Deus, que tem aquela história do salmão, que ele sai lá do lugar que ele está, aí ele nada contra o rio, sobe no lugar lá para desovar, né? E ele acha o lugar que ele nasceu, tudo. Não, eu falo, gente, eu pegar aqui o Waze daqui para minha casa, me perco. O salmão, sem inteligência nenhuma, ele sobe e vai, quer dizer, inteligência suprema. Eu estou discutindo com alguém que criou isso, que criou um corpo humano, que criou... É com esse ser que eu estou discutindo quando eu discordo. Então, a primeira coisa é entender que Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Entendemos? E aí, tiramos aquela ideia mística que eu sempre trago, né? É um conceito lá da mitologia, que Zeus, que era o deus dos deuses, tem um baú no meio do salão dele, com coisas boas e ruins. Ele abre o baú, pega aquilo, joga na terra, e depende de quem cair, se deu sorte ou deu azar. Não era assim? Porque nem tá caindo umas coisas meio estranhas de lá para nós, né, gente? Estamos meio errado aqui. Quer dizer, ele joga de acordo com o que ele acha. Você diz, nossa, que pensamento infantil, né? Achar que tem um ser lá em cima que joga coisas boas e ruins para cair na gente aleatoriamente. Mas eu sempre digo, acontece alguma coisa ruim, a gente faz, poxa Deus, não é assim? Olha que conceito a gente ainda está trazendo, né? Então o Espiritismo vai dizer, Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. E Ele coordena tudo que há. Esse conceito. Segundo conceito que a gente precisa entender muito bem, sobre o bem e o mal. O que é bem e o que é mal. Então vamos lá. A Gênese, né? Capítulo 13, é o outro livro do Pentateuco, né? Ele vai falar sobre a origem do bem e do mal. Então ele diz assim, sendo Deus o princípio de todas as coisas, e sendo tal princípio toda sabedoria, toda bondade, toda justiça, tudo que dele provém, deve participar de seus atributos, pois que aquilo que é infinitamente sábio, justo e bom, não pode produzir nada que seja desarrazoável, mal e injusto. Quer dizer assim, tá vendo a bananeira? Então não vai dar maçã. É isso que ele está falando, explicando aqui pra gente, para entender melhor o que está escrito. Se Deus é amor, é justiça, é inteligência, não dá para vir coisa errada dele. Então eu preciso entender se eu não estou fazendo uma interpretação errônea. E olha o que ele continua a falar na próxima página. Deixa eu tirar o clipe. Ele diz assim, o homem cujas faculdades são limitadas, olha, já falou, todo mundo limitado, é isso que ele está falando, né? Cujas faculdades são limitadas, não pode penetrar nem abarcar o conjunto das finalidades do Criador. Julga as coisas do ponto de vista de sua personalidade, dos interesses do seu grupo, e é por isso que ele frequentemente encontra coisas más e injustas, as quais consideraria justa e admirável se percebesse as causas, a finalidade e o resultado final. O que ele está dizendo aqui? Você que é homem encarnado, com sua compreensão limitada, está competindo com uma inteligência superior
e consegue achar que define o que é bom e o que é mal, o que é justo e o que é injusto. Ele está dizendo, a sua visão a respeito de uma coisa é limitada. Cuidado. Não sei se você assistindo aquele filme A Cabana, faz tempo, né? A Cabana. Tem uma cena, ele inteiro é maravilhoso, né? Nós ficamos isso aqui, ó. Isso aqui de mudar de religião, brincadeira, não ficamos. Mas é que é lindo demais aquele filme, né? É lindo demais aquele filme. Também é um pouco espírita, que o autor não sabia que ele era espírita também, que ele tinha conceito de espírita. Mas vamos lá. Tem uma cena que eles estão plantando um jardim, né? E aí ele fala assim, ele vai arrancar uma planta, né, o rapaz, e a mentora ali, a moça, né, que era uma das figuras bíblicas, né, diz assim, não arranca, mas é uma erva daninha, isso não arranca. Não arranca porque tá certo, tem uma função. E ele fica olhando e fala, mas isso aqui, essa planta aqui, essa outra dessa outra cor, isso aqui tá uma bagunça, ele fala assim. E a câmera vai subindo, vocês lembram? E aí é um jardim perfeito, formado de círculos assim, perfeito. Quer dizer, ele estava vendo aquele pedacinho. Naquela visão limitada era injusto, era errado. Então, o convite que a gente está falando sobre a morte prematura, que às vezes, ou melhor, quase todas as vezes, se não todas, nos causa revolta, achando que é injusto, incorreto aquilo, é esse convite. Você está olhando um pedacinho, é isso que os espíritos estão olhando um pedacinho. E eu já contei essa história aqui, eu brinco quando eu venho, né? Que antigamente a gente assistia novela. Hoje não tem umas novelas muito boas, tá até reprisando, né? Porque não, né? Bom, tinha novela. E hoje até tem novela no stream, aí você já vê tudo, né? Não, na nossa época, gente, você tinha que esperar o dia seguinte, não é? O melhor capítulo era de sábado. Então você tinha que ficar esperando, parava naquele auge, né? A novela, e a gente assistia, era um acontecimento. Acontecimento maior era o último capítulo da novela, não era? Todo mundo se reunia. Onde você vai assistir o último capítulo da novela? Ai, você vai assistir o último capítulo da novela? Você fazia coisas antes ou depois do último capítulo da novela. Nunca durante o último capítulo da novela. Você podia jantar quando? Ou jantava antes ou depois do último capítulo da novela. Não podia jantar durante o último capítulo da novela. E aí, sentava lá pra assistir. Meu pai criticava que a gente assistia novela. Ah, fica assistindo novela. E ele falava, não gostava. Só que no último capítulo ele queria assistir. Eu gostava desse último capítulo, que era para fazer evolução espiritual, nossa, ele era um agente de evolução espiritual, tá gravando, né, sim, mas tudo bem. Aí o que acontecia? A gente sentava lá, minha mãe, que era geralmente de sábado, né, o último capítulo, então a gente ia na casa da minha mãe, vamos assistir o último capítulo, já vou deixar a janta preparada, a hora que acabar, aquilo tudo, era um evento. A gente sentava, ele sentava junto, começava. Aí estava assim, a gente esperava, e depois nós apagamos da gravação, mas a gente esperava meses para ver a vilã se lascar. A gente esperava. Porque ela só se lascava no último capítulo, né? E a gente ficava lá, agora ela vai ver. Agora ficava esperando. Ficava esperando o último capítulo para a mocinha casar. Acabava com o casamento, não acabava com o casamento? Não... Ficava lá esperando, nossa, meses para ela casar. Ela casava no último capítulo, não era assim? Tudo acontecia no último capítulo, né? Aí a gente ficava esperando. E aí o pai sentava e começava. Aí a vilã lá se dando mal, tudo revelando, não sei o que. Ele falava assim, coitada dela. Eu disse, pai... Como coitada? Coitada da moça, filho. Não, papai, que coitada. Ela, vou te explico. E aí ele ia dando os palpites na novela. Mas essa, com esse, ela não namorava aqui, tá, né? A gente ficava assim. E aí, o que é esse exemplo? A gente, nessa vida, está assistindo um capítulo da novela. Cuidado para não julgar. A gente não sabe a história toda. Aqui diz, né, o nosso passado está apagado, está esquecido. E a frase de Emmanuel, o nosso passado está esquecido, jamais apagado. Né? Então, cuidado, não vamos julgar porque a gente está vivendo um pedacinho da novela toda. A gente não sabe os capítulos anteriores, não sabe as outras reencarnações, então muito cuidado. Para julgar o certo, o errado, foi cedo, não foi cedo, não era para ir, era para ir o outro, não era para ir ele, porque a gente tem essas coisas também. Puxa vida, tem um na família, já com não sei quantos anos foi o jovem. Não, a gente já substitui a morte, já faz tudo do jeito que a gente acha que tinha que ser. Assistindo só um capítulo da novela, né? Achando que é certo, que é errado do que a gente pensa, né? A gente fez a oração aqui todos juntos. Nós dissemos, né? Seja feita a vossa vontade.
Nós podíamos remendar aqui, desde que seja igual à minha, né? Às vezes ainda seja feita a vossa vontade, Senhor, desde que seja igual à minha, né? Dá vontade de falar um negócio desse. Mas a gente fala só essa parte, seja feita a vossa vontade, né? E aceitar e compreender que existe uma inteligência que a tudo coordena. E eu posso não concordar, achar aquilo mal, posso, tenho todo o direito, mas eu tenho que ter a consciência de que eu estou sabendo e vendo um pedaço daquela situação. Né? Isso que a gente fala que é a fé. Outro conceito que a gente precisa prestar atenção, sobre o homem. Então falamos aqui, ó, Deus, inteligência suprema, bem ou mal, eu tenho que tomar muito cuidado, não entrei no certo e errado que eu vou entrar agora, tô falando bem e mal, tá bom? As coisas é boa, bem, isso aconteceu bem ou mal para aquela pessoa, eu não sei. A gente já viveu até um tempo suficiente para dizer que aquela pior coisa que a gente achou que aconteceu na vida da gente foi a melhor. Quem nunca, né? A gente insistiu numa coisa que não deu certo e depois de um tempo você fala, meu Deus, imagina se tivesse dado certo naquela época, né? Que eu pedi tanto. Então cuidado com tudo muito relativo. E qual que é o conceito do homem, né? O que o Espiritismo entende? O Espiritismo entende que nós fomos criados simples e ignorantes, todos iguais. Porque se Deus fez ela assim, o outro assado, ele tem privilegiados. A gente começa a comparar a vida dos outros, não, mas por que o fulano isso, o outro aquilo? Então, pela lógica do Espiritismo, o Espiritismo apela sempre pela razão, ele diz assim, pela lógica, fomos feitos todos simples, ignorantes, iguais, porque Deus é bom e justo. Simples e ignorantes. E vamos nos desenvolvendo através de experiências. Em uma vida dá para sair do nada e ir para tudo? Não dá. Aqueles cursos, tudo que nós compramos na pandemia não fizemos até hoje. Que dirá fazer toda a transformação moral, não é? Porque não dá. Simplesmente não dá. A gente chega numa idade e descobre que não dá. Tudo que a gente não dá. Então, como Deus é bom e justo, Ele permite muitas vidas para que você saia da simplicidade, da ignorância e cresça. É lógico isso? Lógico. Né? Faz sentido? Faz sentido. Então, essa é a experiência. Então, eu faço o quê? Eu saio do simples e ignorante, eu preciso vivenciar, como eu vou fazer? Vou vivenciar uma situação para poder aprender. Porque é assim, a gente aprende. Aprende em livro, aprende praticando, não é, gente? Você vai na academia, que nem eu que não vou, mentira, vamos lá. Você chega lá na academia, oi, vem me matricular, de livre espontânea vontade. Oi, tudo bem? Tudo bem. Aí a pessoa vai lá te explicar os equipamentos, os aparelhos. Então, esse aqui é isso, esse aqui faz aquilo, aquele ali faz aquilo. Eu nunca entendo nada, porque eu vou, matriculo, não vou. Tá gravando, né? Aí depois, vou de novo, já esqueci tudo que a mulher explicou dos equipamentos. Foi outro dia, aí essa aqui você conhece? Conheço, sentei a mulher, você está ao contrário. Opa, eu já virei do outro lado. Tão bem que eu conhecia. E aí ela mostra tudo, não é? O equipamento, esse é isso, esse aqui, esse aqui. Aí a gente pergunta o que para a pessoa? Mas precisa vir? Precisa fazer? Eu já sei que esse é para braço, aquele é para não sei o que, aquele é abdômen. Mas precisa fazer? Precisa fazer. Essa é a parte difícil, precisa fazer. Então assim, a gente sabe, a gente vem aqui, a gente aprende, todos, né, a maioria de nós tivemos uma criação, seja católica, cristã, né, ou cristã de uma forma geral, sabemos que tem que não tem que fazer, concorda que a gente sabe? Mas ainda não fazemos. Então a gente tem que fazer. É assim que a gente vai evoluindo, né? Então, vivenciando, acertando e errando. E onde a gente faz esse processo de aprendizagem? Na escola, que é a encarnação, né? Que é a encarnação, o plano, onde você planeja aquele seu aprendizado. Então, aqui nós vamos desenvolvendo e aprendendo as coisas, certo? É na escola que a gente aprende, aqui é na prática. Quem aqui é pai e mãe? Não sei se vocês têm um medo que eu sempre tinha quando tinha minha filha pequena, de chegar tarde para buscar a criança e a criança está sozinha na escola. Não sei, vocês são mães boas, excelentes e tal, mas, gente, um medo. Você vem no trânsito num desespero, que a criança está sozinha na escola, perdeu hora, aconteceu alguma coisa, é um desespero, já vou avisar para vocês, é um desespero. Aí você chega desesperado para buscar, a criança está lá normal, não morreu, tá tudo bem. Claro que a tia tá com uma cara feia pra gente, porque ela queria ir embora e, né, e a gente teve aquela reunião
que não podia sair da reunião. Gente, mais alguma colocação? E alguém sempre tem que colocar alguma coisa. Hoje não vamos colocar, gente, hoje vamos embora mais cedo, né? Mas a pessoa tem que colocar. Então a pessoa fica colocando na reunião e a gente fica se atrasando, né? E a gente vem desesperado para buscar, e a gente vem e busca. Concorda? Vocês buscam? Levava o filho na escola e buscava? Né? Assim, ou peru, alguma coisa. Buscava, não buscava? Por que buscava na escola? Porque acabou a hora de aprender, concorda? E a gente demorava, falava, deixa lá. Acho que eu não vou buscar hoje, não. Acho que eu tinha vontade, podia ter. Outras pessoas, não nós que estamos aqui hoje, nem o pessoal que está online. Outras pessoas nós estamos falando, né? Assim, tipo, do sexto ano em diante, era mais vontade ainda. Aí eu falei, mas não. Mesmo estando no sexto ano, a gente tinha vontade de buscar. Mesmo estando no sexto ano, a gente queria buscar. Por quê? Porque já tinha passado o processo, porque a gente ia buscar. E a hora que bate o sinal, a gente vem buscar. Vai lá buscar, para bater o sinal, estava te esperando, a criança daquela enrolada para vir, aquele tormento todo. Tudo bem. A gente está lá esperando ela para sair. Aí ela sai, vem contando que aprendeu, que não aprendeu, ou não, e tudo bem. A gente não está na escola, vai bater o sinal para todo mundo. E quem estiver do outro lado, está esperando para vir buscar a gente. Está esperando para vir buscar a gente. Não quer deixar mais um minuto a gente aqui na escola. Está lá buzinando na porta e a gente está enrolando, né? Está lá, vem, acabou, pronto, vamos para casa. Vamos para casa. Vamos descansar. Vamos almoçar, vamos descansar à tarde, assistir sessão da tarde. Vamos lá, vamos para casa. Né? É esse referência. E a gente fica, não. E ele faz, né? Ele fala disso nesse capítulo. Vocês choram e se desesperam a cada um que parte da terra, encerrando a sua experiência, como se isso fosse ruim. Mas ele está voltando para casa. Acabou a necessidade daquele aprendizado. Se ele vai fazer primeira, segunda, terceira série, quarta, não sabemos. Por quanto tempo ele se matriculou? Não interessa. Ele vai voltar para casa. A gente vai, né? Vai bater a buzina, vai vir a perua, vai. E, né, é esse conceito que ele diz. Vai fazer mais sentido ainda quando a gente continuar. Então, e por que deveria, entre aspas, muito entre aspas, ser tranquilo? Porque a vida continua, né? Essa é a crença do espiritismo. Porque você acredita em fantasma, acredita na vida. Eu acredito porque eu penso, tá? Tem muita gente que não pensa, eu penso. Por exemplo, justiça divina. Eu creio que a vida continua por uma questão de justiça divina. Senão não tem sentido cada um estar experienciando uma coisa, ser diferente. Não faria sentido, concorda? Se acabou tudo, vamos embora, gente. O que nós estamos fazendo aqui? Né? Então você entende, o seu cérebro compreende que é impossível você ser complexo, ter relacionamentos complexos e simplesmente apagou a velhinha. Isso não faz o mínimo de sentido, né? Não faz. Há muitas civilizações que se fala sobre isso, que é o que a gente vai falar. Tem gente que fala assim, mas nunca ninguém voltou para contar. Já ouviu? Você tem tempo de ler uns 492 livros? Que eu tenho 492 livros, porque bastante gente voltou para contar. É que você não está informado, né? Não vamos falar assim que é feio, né? Então, mas aqui entre nós, já voltaram, não dá vontade, né? Já voltaram, muita gente já voltou para contar, não te falaram? Tá desatualizado. Espera lá, que nós vamos atualizar você agora. E aí nós temos muito, claro que tem muita coisa que não é verdadeira, mas a gente tem muito material. A própria reencarnação, você não tem esses videozinhos das crianças, aqueles bebês tocando piano? A ideia da reencarnação tem que remeter à ideia de vida após a morte, quer dizer, você experienciou, tocou sinal, foi, não acabou, né? Tem aquele, você já viu aquela menininha que fala assim, oi filho, tudo bem na escola hoje, aprendeu bastante? Ele falou, acho que não. Disse que eu vou ter que voltar amanhã, né? Tem esse mesmo. Então é mais ou menos isso, né? A gente fica na escola um tempo, chega lá em cima e eles falam, então, filho, vai ter que voltar? Não, né? Porque não aprendeu tudo bem, a gente volta, exatamente assim. Né? Então, a reencarnação já vem comprovar que a vida continua. Como eu disse, os bebês tocando aquele piano, a gente se sente uns tontos. Eu falo, Jesus, eu não tocar a campainha às vezes não consigo, não toca até o final. Tem que tocar até o final. Não se toca mais muito campainha, mas se toca até o final. Nem a campainha eu toco e direto tocar o piano que nem aquele bebê. Quer dizer, tem que vir isso de algum lugar. É lógico você entender que todo efeito tem uma causa. Isso é científico, é lógico.
Achar que existe uma coisa que brotou do nada, aí é misticismo, como eu falei. Então a gente crê. Então eu entendo que é uma experiência, porque justiça divina, reencarnação. Até hoje a ciência já está caminhando para esse pensamento, né? Então eu entendo que aqui é uma experiência, que eu tenho o nascimento e a morte, que o oposto de morrer é nascer, não é viver. O oposto de morrer é nascer. Viver, nós vivemos antes, durante e depois desta experiência. Aqui é uma experiência. Então, o oposto de morrer é nascer. E aí são dois lados que marcam uma experiência. De quanto tempo? Não sei. Não vi a sua matrícula. Não sei quanto que você combinou lá. Não sei. Né? E a gente vai ver sobre o que é isso. Aqui eu coloco, né, algumas perguntas. O que aconteceu com aquelas grandes cidades, com Atenas, com o Egito, que a gente vê aqueles filmes, né? Aquelas civilizações riquíssimas. O que aconteceu com aquilo tudo? Acabou. Concorda? Jesus curou um montão de gente, não curou? O que aconteceu com as pessoas que Jesus curou? Morreu. Morreu. Todo mundo morreu. Tem alguém vivo até hoje? Não tem. Todo mundo que Jesus não curou, morreu. Mas aí Jesus fez um negocinho errado? Não. Não fez. Porque ele não estava só falando do corpo físico. Ele estava falando, né? Ele não entrou para a história da humanidade como curandeiro. Ele entrou como salvador, porque ele salvava as almas. Ele dizia, ide não peques mais para que coisa pior não te aconteça. Ou seja, você está assim porque você fez alguma coisa errada, comportamental, não tem a ver com a doença física. Eu te curei, estou te dando a oportunidade, não cometa outros erros para que isso não aflija novamente seu corpo físico. Mas todos esses conceitos de destruição vêm da lei de destruição, que a gente aprende no Espiritismo, né, e vem dizer que a característica do corpo físico, de tudo que é físico, é a impermanência. A característica do físico é impermanência. Essa é a característica. Gente, nós vamos envelhecendo, a gente vai aprendendo esse negócio de impermanência muito fácil. Não era como era o rostinho de antes. É impermanência, tudo vai mudando, né? Então a questão física é impermanência. Vamos continuar. Então, até eu trouxe uma frase, né, de Emmanuel, que ele diz assim: o reino dos céus não vem com aparências exteriores, porque os olhos humanos, olha que forte, os olhos humanos só podem contemplar o que está morto ou que vai morrer. Tudo está em um processo que se encaminha para a morte. Ele fica tudo chocado, né? Mas é isso. É isso. Porque o físico vai perecer. Tem uma passagem de Plotino, né? Tem Platão sobre a morte, ele diz assim, Platão, a morte não é morte, é uma outra vida. Olha só, um grande pensador da humanidade. A morte não é morte, é uma outra vida. O que era essa outra vida? Era viver naquilo que não é perecível, não viver no mundo da aparência, não viver, né, só do mundo físico. É viver de sentimentos, de relacionamentos, de melhora, de experiências com Deus, de desenvolvimento de virtudes. Isto que ele dizia que era outra vida. E é tão forte que ele diz assim, os verdadeiros filósofos já morreram. O que ele diz? Aqueles que vivem aqui, desvalorizando o físico, já morreram. Por quê? Porque já vivem um mundo mais sensível, o mundo daquilo que não é transitório, como nós dissemos. Né? Olha Plotino, ele diz assim, se a vida e a alma existem depois da morte, a morte é um bem para a alma, porque essa exerce melhor sua atividade sem o corpo. Jesus, né? Então na Páscoa, Jesus, a gente fala assim, né? Eu tive uma aula no curso de Filosofia Espírita, e aí a professora diz assim, para que Jesus reencarnou? Para ensinar o quê? Já meti logo no chat, amor, ensinar o amor. Aí todo mundo subiu, amor, ensinar o amor. Aí a professora assim, quem respondeu que Jesus veio para ensinar o amor, errou. Falei, mas essa mulher quer uma briga hoje. Hoje ela quer uma discussão comigo. Aí ela foi explicando, e eu tive que ficar quieta, né? Por que ela foi explicando? Ele não veio para ensinar o amor, ele ensinou o amor, indiscutivelmente, porque era natural para ele. Ele não veio com esse fim. Nós tivemos grandes vultos da humanidade que ensinaram sobre o amor. Não com a potência dele, porque ele exercia, né? Mas eu digo assim,
Ele ensinou um amor que era natural, era o que ele fazia. Pessoas seguiam ele, viam ele fazer. Gente, vem cá que eu vou falar, explicar uma... Não, era natural para ele. Ele reencarnou para ensinar que não existe morte. Porque veja bem, se ele quisesse ensinar sobre amor, assim como professor, vamos dizer, né? Ele podia mandar outras pessoas no lugar dele, inspirar outros seres, não podia? Inspirar, mandar pessoas. Mas ele, para explicar que a vida continuava, ele tinha que vir ele. Ele tinha que morrer e, né, como a gente fala, reaparecer para dizer a morte não existe. Ele podia chegar lá naquele momento que ele ia ser crucificado e falar, gente, para tudo que eu não vou ser crucificado. Ele podia? Ele tinha poder para isso. Gente, ele tinha poder para tudo, né? Ele tinha poder para tudo. Na hora que Pedro vai defender ele, que ele vai ser preso, ele diz, é que ele fala, embainha a sua espada, né? Tem a continuação, leiam a continuação. Ele disse, Pedro, não vou dizer a forma correta, mas assim, Pedro, se eu quisesse, isso não aconteceria para mim. Ele disse, Pedro, para eu resolver isso, falar assim, não vou e desaparecer, é fácil. Ele fazia milagre, né, gente? Ele podia descer da cruz. Só que o objetivo dele não era descer da cruz, era levantar do sepulcro. Por isso que ele precisava morrer. Porque o que ele veio ensinar não era sobre vida, era sobre morte. Então ele precisava mostrar isso. Então ele vai à cruz e ele escolhe, ao invés de descer da cruz, levantar do sepulcro. Para dizer, a vida continua, não acaba aqui, minha gente. Ele veio provar isso, por isso que ele precisava vir pessoalmente, né? Para provar, para exemplificar essa passagem. Tem um livro do Herculano Pires. Herculano Pires é atribuído a Emmanuel uma frase de que Herculano Pires foi o metro que melhor mediu Kardec, né? Herculano Pires é o filósofo, tem um livro que chama Educação para a Morte. Ganhei da sogra, falei, ganhei, verdade, não posso mentir. Aí eu falei, o que ela quer falar com isso para mim? O que ela tá querendo? Não conseguia ler no começo. Eu não posso esse livro, que livro mais macabro. Eu ficava pensando assim, que livro macabro, gente. Leiam, é maravilhoso. Ele vai mostrando como que nós, sociedade, transformamos a morte, que era alguma coisa natural, num absurdo. Ela vai mostrar, é muito interessante o que ele vai mostrando. E ele tem um poema logo no começo que ele diz assim, olha que bonito o poema dele. Não procures no túmulo vazio a alma querida que deixou a terra. A morte encerra a vida e a vida encerra a morte como eterno desafio. Ninguém fica no túmulo sombrio onde somente o corpo é que se enterra. A alma se eleva além da vida e erra em mares de bonança e de amavio. Busca no céu, nos ares, no infinito, na quinta dimensão, no firmamento, o ser querido que te deixa aflito. Hás de encontrá-lo, quando num momento, rompendo as ilusões de teu conflito, possas falar-lhe pelo pensamento. Assim, o que você está fazendo procurando na Terra um corpo físico, achando que o outro era um corpo físico? É muito mais que isso, né? E ele tem algumas expressões, eu gosto das expressões do Herculano Pires, que ele diz assim, Jesus ensinou e provou que ninguém morre, que todos temos corpo espiritual e vivemos no além-túmulo como vivos, mais vivos que os encarnados. Como vivos, mais vivos do que os encarnados. E ele usa a expressão, nós aqui estamos sepultados na carne. Lembra que eu falei de ponto de vista? Pensa um pouquinho. Se eu sou um espírito que estou usando transitoriamente esse corpo, mas eu sou um espírito, eu ter vindo para a Terra, que é a morte, né? Eu sair é a minha libertação, né? A doutora Ana Cláudia Quintana Arantes, eu já comentei desse livro aqui, tem um livro que chama A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver. Eu tô sombria, mas não tô, porque a gente precisa falar desse assunto. Ela diz assim, é como se a gente, quando a gente não quer falar de morte, é como se a gente brincasse de esconde-esconde com a criança. Sabe a criança, ela põe a cabeça assim e fica com o bumbum de fora? E acha que ninguém tá vendo ela no esconde-esconde, né? É assim se a gente não conversa.
Então o convite dela é falar e conversar sobre esse processo. Nós fazemos muitos planos. Ai, porque quando eu casar, ai, porque quando eu tiver meu filho, ai, quando eu aposentar, ai, porque quando eu... Tanta coisa. Você tem certeza que vai acontecer essas coisas? Não. Qual a única certeza que a gente tem? É a da morte. E a gente tem algum plano? Não, e nem fala sobre isso. Que vai que atrai. Né? Vai que atrai. Não pode chamar. Nosso convite não é que a gente vai ficar falando sobre a morte, mas como nós vamos viver todos os dias para que a morte aconteça de uma forma mais tranquila. E ela diz, e o Espiritismo não fala, viva intensamente todos os seus relacionamentos. Viva intensamente, dê o melhor de você. E aqui quando ela fala de luto, ela não fala só da morte, ela fala do luto de um relacionamento que termina, de um emprego que a gente sai. Se você naquela situação deu o melhor de si, viveu o melhor que você podia viver, aquilo vai se encerrar porque faz parte, não foi isso que nós conversamos? E vai estar tudo bem. Lógico, com tudo bem limitado. Não estou dizendo que todo mundo vai ficar feliz, mas existe uma paz naquela situação. Porque você deu tudo de si, você vivenciou tudo aquilo que deveria ser vivenciado, então se precisa partir, está tudo bem também. É lidar com o fechamento de ciclos melhor quando você dá o melhor de si. Só que a gente está tão atrapalhado fazendo um monte de coisa que a gente não dá o melhor de nós, e aí quando acontece a morte, a gente começa um processo de culpa. Eu deveria ter, e começa um processo de culpa, que não leva a lugar nenhum. A questão não é amar mais, eu deveria ter amado mais, ficado mais junto. A vida sempre vai nos dar oportunidade de exercer esse amor, não com a pessoa que foi, né, que partiu, não exercer da forma que a gente pensa aqui na Terra, vamos dizer assim. Mas aí a gente diz assim, puxa vida, minha mãe partiu e eu devia ter amado mais ela, devia ter ficado mais com ela. Deveria. Aí o Espiritismo diz, não, tá tudo bem, tá tudo bem. Ama seu pai que tá aí do seu lado. Ah, não, mas meu pai, você não conhece meu pai, né? Tô falando da minha mãe, não tô falando do meu pai. O pai é outra coisa. Aí você já... Geralmente fica quem a gente precisa mais amar. Geralmente é essa a regra. Geralmente é. Porque quem foi, a gente ama e ponto final. A gente não precisa aprender a amar aquela pessoa. A gente já ama. A gente continua aqui na escola, não continua? Então quer dizer que tem mais coisa para aprender. Então é com quem está na escola, né? Que a gente vai aprender a desenvolver esse amor. Então se não foi possível, lógico que a gente sempre vai ter esse sentimento, é normal, mas a gente tem que transmutar ele, né? Ressignificar com quem está aqui. Né? E viver. Ninguém está dizendo que a morte vai ser tranquila e que a gente vai ficar feliz de ver um bebê ou uma criança que parte. Não estou dizendo que a gente tem que se fazer de durão nem nada, mas nós temos que exercitar esses conceitos que falamos hoje, para que seja compreensível, né? Que você viva realmente o luto, que precisa ser vivido, mas com compreensão, para não cair no desespero. O Espiritismo, ele não diz assim, não vai acontecer nada de ruim na sua vida. Ele diz assim, vai acontecer. Vai ter perrengue aqui na escola. Mas vem comigo, compreenda e eu te consolo. Seja qual for a situação. E ele consola não por coisas imaginárias, mas pela lógica. Então nós somos obrigados a cada vez que a gente se defronta com essa morte, entre aspas, prematura, lembrar o conceito de Deus. Né? Lembrar que existe essa passagem, que a morte é esse momento de transição e encerramento de uma experiência. E como foi dito no livro, que eu posso reencontrar aquele que foi em um pensamento, simplesmente. Ninguém está desmerecendo o luto aqui. Que a gente viva o luto, sim, intensamente. Não tem problema. Mas que não faça parte desse luto o desespero e a briga com Deus. Contando rapidinho, que já acabou meu tempo, mas eu fazia um trabalho voluntário na Casa de Apoio à Criança com Câncer. E um dia eu cheguei para trabalhar, e eu cheguei chamando uma das meninas, chamando o nome dela, gritando bem discreto do jeito que eu sou. A recepcionista falou assim, você não soube? Ela morreu. Aí eu fui pro carro e fiquei brigando com Deus 15 minutos. Ele ficou me ouvindo, porque eu tinha muita coisa para explicar para ele, tinha muita coisa para falar para ele. Eu falei, como assim?
que aconteceu aí? Dá uma olhada nessa planilha aqui, que vê direito esse negócio aí, como assim? E fiquei brava, disse que não ia falar, e que ia embora, que não sei o que não acreditava mais em nada, que aquele escândalo que eu fiz. Aí uma amiga minha mais evoluída disse assim, Samantha, precisamos de uma foto dela. Precisamos de uma foto dela que a gente vai fazer uma homenagem no Instagram. Você pode achar uma foto? Eu falei, tá bom. Aí fiquei vendo as fotos, aquela folia da gente fazendo aquelas folias, tudo, né, por anos. E ela me ligou de novo e disse, ei, já achou a foto? Eu falei assim, ai, não consigo escolher a foto dela. Você já percebeu uma coisa? Que ela tá rindo em todas as fotos com a gente? Eu falei assim, percebi. É sobre isso. A gente vem para essa vida para fazer e vivenciar os melhores momentos com as pessoas. Não é sobre quanto tempo a pessoa vai ficar. É sobre o quanto a gente vai fazer ela feliz. Porque se a gente fez e viveu, não importa o tempo, importa a intensidade do que a gente... Ninguém está aqui para prolongar a vida de ninguém, para dizer quem deve viver mais, quem deve viver menos. Não é função nova. Vamos nos demitir do cargo de Deus e vamos viver intensamente com quem está na escola conosco. E aqueles que foram, é a proximidade de um pensamento. Aqueles que se amam jamais se separam. É uma força energética, é física, não é crença, não é uma coisa que eu acho que alguém virou anjo pipoca, não existe. É uma força, é uma energia que nos une àquela pessoa e que não é o corpo físico que separa, independente do momento da separação. É físico. Nosso pai não era um corpo físico, ele era amor, era carinho, era tudo o que vivenciamos e continua sendo. A forma se desfez física, mas a essência permanece. E que a gente viva da melhor forma para que também continuemos a viver no coração das pessoas que aqui ficam. Porque a gente que já se desligou de alguém, diz assim, ah, se minha avó estivesse aqui, ela ia falar. E fala o que a avó falava. E se a avó tinha sotaque, a gente fala com o sotaque da avó. Não é se tinha um sotaque português, a gente ainda fala com sotaque português. A fala da avó, se a avó era isso, se a avó era caipira, a gente fala com sotaque porque eles permanecem em nós. E a gente vive no outro. O professor Mário Sérgio Cortella, ele diz assim, né, que a gente parte, mas a gente fica. Que a gente viva intensamente com as pessoas, para quando a gente partir, a gente ficar no outro. E quantos dessas pessoas que passaram por nossas vidas e permanecem em nós todos os dias, permanecem e ficam. E que a gente possa ficar também. E quando eu penso nele, eu penso num texto que naquele dia eu escrevi, que dizia assim, porque quando eu for, eu também quero ficar. Quando eu for, eu quero ficar na mão dos meus amigos por termos comemorado juntos. Quando eu for, eu quero ficar no sorriso da minha família, pelas risadas nos almoços. Quando eu for, eu quero ficar no pescoço da minha mãe pelos abraços que eu dei. Quando eu for, eu quero ficar na bochecha do meu pai pelos beijos. Quando eu for, eu quero ficar nos pés do meu marido por nós termos caminhado toda uma vida junto. No dia que eu for, eu quero ficar no coração das minhas filhas pelo tanto que eu fui capaz de amá-las. No dia que eu for, e daqui a pouco eu quero ficar na lembrança de vocês, por vocês terem me permitido aqui estar. Boa noite a todos e muito obrigada.